Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar mais uma aula e hoje nós vamos falar de um assunto muito divertido. Vamos falar hoje sobre multiplicação. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula. Vem aqui comigo. O que será essa multiplicação? Multiplicação, olha só, é uma das operações matemáticas básicas. Ela é uma evolução natural da adição, pois é definida de modo que represente a soma de determinado número de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos. Isso só. Então, nós podemos concluir que a multiplicação é a junção de várias somas? Será que é isso mesmo? Nós vamos aprender isso e muito mais sobre a multiplicação hoje. Olha só esse exemplo. Maria distribuiu maçãs em 3 cestas. Em cada cesta, ela colocou 8 maçãs. Veja. Primeira cesta com 8 maçãs. Segunda cesta. Terceira cesta. Agora eu quero que você venha aqui comigo. Vem aqui comigo. Aqui eu trouxe as maçãs, a mesma cesta de maçãs, né? Então, aqui nós temos 8 maçãs. Olha só. Eu tenho dentro de um conjunto, nós podemos dizer que a cesta seja um conjunto, né? Nós montamos um conjunto de maçã nessa cesta. Quantas maçãs eu tenho na cesta? Eu tenho 8 maçãs. E aí, eu coloquei mais 8 maçãs em outra cesta. Olha só. Mais 8 maçãs. E agora, eu fiquei com 8 maçãs mais 8, não é? 8 mais 8 maçãs. Já sabe quanto nós já temos? 16 maçãs, não é? E aí, nós temos uma outra cesta. E nessa outra cesta, nós temos mais 8 maçãs. Olha só. 8 maçãs. Então, eu tenho 8 mais 8 mais 8, né? Eu tenho 8 3 vezes. Veja aí comigo na tela como ficou. Eu tenho 8 mais 8 mais 8, que é igual, se eu somar, né? 3 vezes 8, eu vou ter 24, muito bem. Mas existe uma outra forma de chegar a esse mesmo resultado. Se eu distribuir as maçãs em porções menores. Agora, em vez de distribuir em 3 cestas de maçãs com 8 cada maçãs, eu vou juntar grupos de 3 maçãs. Vamos ver como que vai ficar? Olha só, eu tenho agora 3 maçãs, mais 3 maçãs, mais 3 maçãs, mais 3, né? Mais 3. Eu vou repetir isso 8 vezes. Mais 3, mais 3 e mais 3. Olha só. Quantas vezes eu tenho um conjunto de 3 maçãs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 3, 8 vezes. Aqui eu tenho 8 maçãs, 3 vezes. Certinho? Então, a adição é essa soma repetidas vezes da mesma quantidade de um objeto, um produto, uma fruta, seja o número, né, que eu vou representar essa minha quantidade. Aqui eu estou representando em quantidade para que você perceba que essas quantidades, esses números que nós adicionamos, que nós multiplicamos, ele representa uma quantidade. Nesse caso, as nossas maçãs, né? Veja bem como vai ficar isso na multiplicação. A multiplicação é achar o todo, o total, né? O todo é o meu total.
é adicionar parcelas iguais, né? É uma maneira de simplificar a adição, para eu não ficar repetindo várias vezes. Por exemplo, se você fizer a adição 8 mais 8 mais 8, você vai ter um total de 24, que no caso foram as maçãs que nós fizemos. Mas também, se você multiplicar 8 pelo número de parcelas, que é 3, no caso das cestas, encontramos o mesmo resultado. Olha só, 8 vezes 3 igual a 24. Perceberam que é o mesmo resultado? 8 vezes 3. Aí você vem aqui comigo de novo e você observa aqui nas imagens, em quantidades. Olha só, 1, 2, 3. Eu tenho 8, 3 vezes certinho, que o total é o que está aí na tela, 24, né? Temos também uma outra forma de fazer. É possível multiplicar de uma outra maneira. Veja, tenho 3 vezes 8, que é igual também a 24. Agora, dá uma olhadinha comigo no cartaz só para você relacionar. Aqui eu já tenho 3, né? 3 maçãs 8 vezes. Então, aqui eu tenho 3 vezes 8. Deu para compreender direitinho? Eu tenho certeza que você compreendeu, né? Agora nós vamos ver os termos da multiplicação. Observe comigo. Nós temos aí, né, a forma, uma multiplicação montadinha e calculado, feito todo o seu processo. Nós temos 15 vezes 25. Eu quero que você venha aqui comigo agora aqui, para eu te explicar melhor. Dá uma olhadinha aqui. O que nós temos? Nós temos as unidades, dezenas e, no caso, centenas, que foram os cálculos que nós fizemos, né? Então, qual é o número que eu estou multiplicando? Aqui nós temos o 15, que é um fator que nós chamamos de multiplicador, né? E nós temos o 25, que vai ser o multiplicando, que nós temos o outro fator. Por isso que nós falamos que a ordem dos fatores não altera o produto. Porque vocês lembram que eu falei para vocês que eu tanto posso fazer 3 vezes 8, como 8 vezes 3, da mesma forma são com números maiores. Por exemplo, aqui, 15 vezes 25 ou 25 vezes 15. Também pode ser colocado numa outra ordem, né? Numa ordem inversa. A ordem dos fatores não vai alterar o meu resultado. Certinho até aí? Então, vamos aqui, né, nos termos da multiplicação. Então, nós temos a primeira, que nós chamamos de fator multiplicando. Temos aqui o 15, que é o fator multiplicador. E aí, depois que nós calculamos, né, nós encontramos essa adição, que é o resultado do 5 vezes 25, que está aqui. E depois nós temos o resultado do 1 vezes o 25, que vai dar 25 mesmo, e nós sabemos que nós começamos a colocar o número a partir da dezena, né? Porque o 1 está na casa das dezenas. Então, aqui eu acrescentei um 0. Existem outros professores que acrescentam o sinalzinho de mais aqui, não tem problema. Existem outras pessoas que deixam sem nada, também pode ser. E aí, feito, depois o segundo processo é a adição. Então, eu vou ter o produto, né? Então, lembre-se desses termos. Fatores, produtos, né? O de cima é o multiplicando, o de baixo é o multiplicador. Mas eu posso inverter a ordem dos fatores. Certinho? Vamos mais. Agora nós vamos ver as propriedades da multiplicação. A multiplicação ela é dividida em propriedades. E a primeira que nós vamos ver é a propriedade comutativa. O que é essa propriedade comutativa? É a soma de várias parcelas, né? Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, que eu acabei de falar. Ou seja, o resultado de 5 vezes 2 é igual a 10. É o mesmo que o resultado de 2 vezes 5. Observe aí, 5 mais 5 igual a 10.
ou 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 vai ser igual a 10, certinho? Temos a outra propriedade, a mesma propriedade, aliás, aqui com o exemplo. Nós temos aqui uma tabela, né? E nessa tabela nós temos 5 linhas e 3 colunas. Observe, 5 vezes a quantidade de coluna. Então, eu vou só contar a quantidade de linhas e não de todos os quadradinhos. E multiplicar pela quantidade de coluna. 5 vezes 3, eu vou encontrar o número 15. Ainda falando da propriedade comutativa. Agora, vamos ver a segunda propriedade. No cálculo de um produto de 3 ou mais fatores, podemos associar aqueles que forem mais convenientes. Observe o exemplo. Aí eu tenho 3 vezes 2 mais 5. Observe que nós tivemos na primeira opção de fazer a multiplicação de 3 vezes 2, né? E nós encontramos 6 vezes 5. Nós baixamos o vezes 5 e só fizemos o cálculo do 3 vezes 2 e encontramos 30. Numa mesma operação, o que eu fiz? Associei primeiro o 2 vezes o 5 e repeti 3 vezes. Então, 2 vezes 5, eu encontro o valor de 10, né? E aí, eu multiplico 3 vezes 10, fica 30. Então, quando eu faço essa associação, né, não vai alterar o meu valor, o meu resultado, certinho? E nós chamamos isso de uma propriedade associativa. Temos também uma outra propriedade, é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Aqui eu vou ter mais de um cálculo, tanto de multiplicação como da adição, né? Ou subtração, porque adição e subtração elas são inversas. Em um cálculo no qual precisávamos multiplicar várias parcelas pelo mesmo número, podemos calcular antes a soma e multiplicá-la por esse número, ou então multiplicar cada parcela por esse número e depois somar as parcelas. Por exemplo, aqui eu tenho 5 vezes 8, 5 vezes 9. O que eu posso fazer? 8 mais 9, ou então multiplicar cada um. Primeiro eu fiz 5 vezes 8, depois 5 vezes 9. 5 vezes 8 deu 40. Repete o sinal de mais, porque ainda vou fazer a adição. E 5 vezes 9 dá 45. Então, eu somo os resultados e encontro 85. Mas olha só uma outra maneira de fazer. Eu tenho 5 vezes, eu primeiro vou fazer a adição do que está entre parênteses, né? 8 mais 9. E eu vou encontrar o 17, vou estar aí repetindo 5 vezes 17, que foi a adição, o resultado de 8 mais 9. E vou obter o mesmo resultado, que é 85. E nós vamos, finalizar por aqui, nessa explicação, e vamos dar continuidade na próxima aula. Tá bom? Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque. Daqui a pouquinho eu te encontro.